agradecer aqui ao Dr. Marcos Vinícius, por estar com ele, o convite que me fez, e ao Dr. Rony, pelo convite que me fez, e pelas orientações da nossa todos que estão presentes aqui. Vamos tentar fazer aqui o Dr. Rafael Horn, meu chefe agora, coordenador das comissões. Estou aqui seguindo as orientações, a minha amiga e irmã, Ana Teresa Basílio, presidente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. Gostaria de passar a palavra, pedido do ministro Buzzi, com a palavra a Vossa Excelência, em 15 minutos para expor o seu tempo. Cumprimento a todos também na pessoa do Alemão. Ele está lançando um livro, ele pediu para eu fazer propaganda do livro. Eu sou o autor, mas vou ganhar de certa uma comissão. Bem, belíssimos. O tema meu é mais procedimental e técnico do que propriamente jurídico. É óbvio que tem um enlace, e sempre temos, né? Um enlace na questão também jurídica de procedimento. Então falaremos sobre inteligência artificial no judiciário, destacadamente, mas aqui, mais do que, eu quero ampliar essa noção de judiciário. Quando eu falo justiça, eu falo em todos os operadores do direito, falo em OAB, Ministério Público, todas as entidades, inclusive, que integram aquilo que nós chamamos de justiça como um todo. Então, para vocês terem uma ideia, né, há pouco tempo atrás, isso ocorreu em Santa Catarina. O juiz foi advertido porque começou a datilografar a sentença. E era compreensível na época, porque nós identificamos o autor da sentença, a segurança jurídica ou material, que era realmente o juiz fulano e tal, que estava dando a sentença pela caligrafia dele. Não era pelo fato de ele escrever a máquina, datilografar ou a mão. E tínhamos o escrivão, só que depois nós tínhamos também o escrivão, escrevente, escriba, escrivão, que na verdade até o nome veio porque ele escrevia as sentenças que o juiz muitas vezes ditava. Né? E depois disso nós tivemos, aqui já na década de 80, sentenças que foram anuladas, porque os juízes começaram a proferir sentença em computador. Isso eu peguei, nessa época eu peguei. Eu sei que parece um menino, bem jovem, mas... E agora veio o revertério que deu em 2020, né? O CNJ, ou seja, a máquina, establishment descentralizada, é na máquina, a coisa é no computador. Né? Então, o revertério que ocorreu em 80 anos, 90 anos, por aí, entre nós, os juízes e os advogados, ter que construir as peças escrevendo à mão, e agora a máquina. Né? Bem, eu cito aqui Boaventura Santos, porque ele fala na explosão da litigiosidade advinda do etus vivendi da sociedade de consumo. E isso gerou, obviamente, milhões de contratações do mundo inteiro, graças a Deus, gera empregos, gera tributos, gera riqueza. No final, eu sou um fã do etus vivendi da sociedade de consumo. Confesso que com o humanismo, um pouco mais de humanismo, mas, afinal, o Boaventura Santos, todos conhecem, né? Faz uma interpretação interessantíssima sobre esse volume de relações materiais, contratuais e de demandas judiciais. Aqui, no caso nosso, nós tivemos agora para números, em março de 25, ou seja, até um mês atrás, 2 meses atrás, do ano de 25, do ano em curso, tínhamos 80 milhões de ações pendentes na Justiça. Entre 23 e 24, porque 25 os dados definitivos, o CNJ ainda não tem, né? Então eu fico com 23 e 24, nós tínhamos 83 milhões, quase 84 milhões de processos pendentes em andamento no Brasil. E aqui, tivemos entre 23 e 24 um aumento de 30 ingressos, com um aumento, né? Ingresso e aumento de 35 milhões de processos
e abaixo de 33, então perdemos, apanhamos, né? O judiciário apanhou. Há meses que nós conseguimos vencer, há anos, perdão, esse ano aqui perdemos. Bem, nós somos em 18.265 juízes. O nosso juiz, em média, demérito, não sentença homologatória, ministro, não sentença homologatória, em média, proferimos aproximadamente 2.063 sentenças por ano. Esse dado é 23, 24, justiça em número, 24 ali ao pé do bairro do CNJ, tudo número oficial do CNJ. Porque se deixar comigo, eu minto, mas deixa assim. Então, 8,6 processos por dia útil. Eu sempre seria um pouco deselegante, eu dizer assim, porque todos aqui são operadores do direito. Mas vem lá no fórum comigo, vem lá no tribunal comigo, e vamos dar 8 sentenças de mérito por dia. Vamos lá me acompanhar. Eu confesso que se não fosse a minha assessoria, eu sei que está sendo gravado, eu não conseguiria fazer. Houve época que eu até, talvez, quando tinha meus 30 anos de idade, agora eu estou só com 35, mas talvez conseguisse. Hoje, 8 sentenças de mérito por dia, não consigo de jeito nenhum. Então é um grande volume. O juiz brasileiro, se fosse para contar exclusivamente o critério produtividade, Rafael, olha, nós seríamos o juiz brasileiro seria o melhor do mundo. Nenhum outro juiz pode pesquisar. Eu desafio vocês, pode pesquisar. Padre, sempre a benção, né? Já não vou procurar. Mentira. Isso. Mas mesmo que o senhor aí fez como a mentirinha. Padre Guerra, meu amigo de longa data. Obrigadíssimo. Bem, então, mesmo assim, né, se fosse o critério só produtividade, eu sei que não é, mas se fosse, nós seríamos o melhor juiz do mundo. Mas tem outros critérios, né, objetivos, né, que realmente definem o que é um bom juiz ao final. Mas é um belo número, a produtividade nossa é ótima. Como qualquer setor, nós temos profissionais excelentes, mas também temos profissionais que só incomodam. Isso em qualquer área. Na advocacia é assim, na política é assim, na medicina é assim. Não caímos do céu. Né? Temos juízes muito bons e temos alguns juízes que só incomodam. Fazer o quê? A OAB aí providencia as medidas todas. Né? O Vinícius me adora por causa dessas coisas. Bem, aqui nós temos agora, vindo mais para o nosso tema do 193 do CPC ao 99, nós falamos da validade dos atos processuais digitais. Vários artigos também do Código de Processo Civil e de leis esparsas falam na validade, na rigidez. Né? Então nós temos aí a modernização, o uso da inteligência artificial, entramos na minha fala agora, algoritmos, a prestação jurisdicional por plataformas, a plataforma digital do Poder Judiciário, a descentralização e acesso à justiça e os pontos de inclusão digital. O CNJ, isso aí é um grande responsável, com a parceria da OAB, senão não daria certo, de jeito nenhum, se não fosse a parceria da OAB. E nós temos pontos de inclusão digital, que são espaços compartilhados, como está aí, para a realização de atos, balcões virtuais, em cidades, em povoados. Ficou muito mais simples, porque antes você tinha que alugar uma sala, tinha que colocar uma série de funcionários, tinha que fazer convênios. Agora, com o computador, afinal, o ponto de inclusão digital, você consegue espalhar pelo interior do Brasil inteiro, que é um país do tamanho do continente, de um modo muito barato. O único inconveniente que tem, mas o próprio Código de Processo Civil já previu essa inconveniência, fez essa previsão e nos obriga então a dar estrutura. Os tribunais estaduais, principalmente estaduais, têm que dar essa estrutura e estão dando. Lá no interiorzão, onde ninguém entende muito de mexer com o computador, tem alguém capacitado do judiciário, muitas vezes em convênio com a OAB local, em convênio com o Ministério Público, ou com alguma outra entidade.
Então a pessoa, mesmo que seja estranha, uma pessoa simples e tal, vai na máquina e tem alguém que dá acesso às informações. Esses pontos de inclusão digitais estão funcionando muito bem. Paralelamente a eles, em alguns lugares, por isso que eu vou falar, doutorana, da minha abreviação, não tem como falar, eu não consigo, mais forte que eu. Próximo ano a OAB não vai me convidar para falar. Então já vou aproveitar para vender meu peixe. Mas paralelamente não, errei. Conjuntamente com os nossos postos de inclusão, nós temos hoje no Brasil quase 2.000 Sejuscs funcionando. Muitos deles em parceria, junto, está no mesmo lugar. Por isso que a estrutura no final acaba sendo barata. Para nós, para o judiciário, para as instituições que estão coligadas aos nossos serviços. Bem, até maio, nós tínhamos 766 postos instalados pelo interior do Brasil e 1.956 Sejuscs instalados no interior do Brasil. Então, nós temos estrutura para aproximar mais essa tecnologia, inteligência artificial, da população, não só dos advogados, dos operadores do direito, mas da população em geral, para dar atendimento. Os tribunais de justiça estaduais, os tribunais eleitorais, os tribunais federais, os tribunais do trabalho, os tribunais superiores, estão todos envolvidos também nesse procedimento. Aqui eu trago algumas informações colhidas também do CNJ. 66% das estruturas dos tribunais usam já inteligência artificial. Para quê? Olha, para que está sendo disponibilizada principalmente para os operadores do direito? E aí, juízes, advogados, promotores, defensores, a busca de casos similares. Claro, nós estamos buscando solução para casos similares. Ou bem bater uma petição, ou bem fazer uma decisão. Classificação de documentos, é básico. Automação de documentos, automação dos documentos estão já angariados dentro do processo. Indexação de parte dos documentos digitalizados. E aqui vão os itens das maiores atividades, das mais frequentes atividades desenvolvidas nesses programas de inteligência artificial. Identificação de litigância predatória. Isso aqui é muito relativo, pessoal, não é porque eu estou falando para advogados, que eu estou relativizando, não. Isso aqui é muito relativo. Eu não gostei muito desse discurso que veio e que identificou todas as vezes que tem mais do que, estou exagerando, meia dúzia de processos, não é? É uma litigância predatória, não é assim que eu já estou falando muito. E não é bem assim, porque há casos como ali aquele de Curitiba, que ficou famoso, ali o advogado tinha razão, ele tinha 3 mil e tantos clientes, ele vai entrar só com meia dúzia de processo, vai mandar os outros clientes para o vizinho, claro que não. Se eu sou advogado, eu faço como ele fez. Né? E foi taxado de... Mas afinal, vamos continuar a brincadeira aqui, conversa. Bem, então, essas ferramentas, para nós agora, já está oficial, pelo menos no STJ, e praticamente em todos os tribunais que eu saiba, né? Sim, vamos começar a elaborar essas minutas de decisão. No meu gabinete eu já estou fazendo experiência com isso. Com o que, Rafael? Com o decreto-lei, nós já falamos sobre isso. Com o decreto-lei 911, que é matéria batida, que é matéria tranquila, não é de grande discussão, só o Noronha, o ministro Noronha, que não entende nada do decreto-lei 911. Acabei de perder um grande amigo, ele foi advogado de banco, né, muito tempo, então ele deve entender um pouquinho do decreto-lei 911. Como é uma matéria singela, tem itens dentro dessa matéria que são complexos, eu sei. Mas, via de regra, qual é a discussão? Todo mundo sabe aqui. Notificação, se ela foi eficiente ou não, o prazo que vem, são 2, 3 discussões via de regra. Então, quando a discussão é essa, que está batida e rebatida, súmula, nem precisava de súmula, está no artigo 3, mas até súmula tem, então eu estou fazendo essa experiência lá, não só eu, no gabinete, como tentar começar a fazer essas decisões já usando a inteligência artificial. Aí nós temos o que foi muito falado, não tornarei a essa fala da insegurança jurídica, foi muito comentado hoje aqui sobre vários aspectos, realmente é algo que temos que nos preocupar. Né? E aqui nós temos a resolução 615, alemã, do CNJ, né? Estabeleceu as diretrizes
Então é o sistema dizendo que é para usar esse tipo de ferramenta para trabalhar, para produzir. Por quê? Por causa daquilo que falei no início da minha conversa aqui hoje com vocês. O volume de demanda está crescendo muito e o volume de relações materiais no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro está crescendo muito. A sociedade de consumo gera muitos bens de consumo, muita compra e venda e, em decorrência, uma coisa simples e automática, muito litígio, muitos conflitos, aumentam, né? Então, aqui nós temos desenvolvimento, as diretrizes, a governança, dentro da inteligência artificial, é uma norma conceitual e principiológica. Também ainda da 615, é uma resolução do CNJ. Tem vários preceitos, 45, trazem ali diretrizes para esse tipo de governança, inteligência artificial, o dever de supervisão humana, aí que está a coisa, né? A exigência de auditorias e as disposições gerais. Muitas vezes nós já tivemos grandes novidades dentro da nossa área de operadores, nós todos operadores de direito, né? Como falei antes, a máquina de escrever, o computador, a mudança no sistema dos registros, nos cartórios e tal. Nós já enfrentamos, nós operadores de direito, várias modificações, transformações em procedimentos, né? Inclusive dentro da OAB, dentro dos tribunais. Isso não é novidade para nós. Então, aparentemente agora, né? Ah, meu Deus do céu, a inteligência artificial. Daqui a mais 15, 20 anos nós vamos achar isso tudo uma coisa tão óbvia, tão, não digo banal, mas tão óbvia, né? Como foi a máquina, desculpe, eu sei que estou na redundância já, mas como foi a máquina de escrever na minha geração, né? Antes da minha geração ainda, foi a vinda da máquina de escrever. Bem, nós temos os riscos de alucinação. Pena que eu não estou, está lá o meu celular, mas eu não vou pegar não. Vocês receberam também, a OAB recebeu, eu acho que eu recebi, o Vinícius mandou para mim, uma petição em que o cidadão inventou 36, né, jurisprudências, 36 citações jurisprudenciais, todas furadas, para não dizer outra coisa. Vocês estão vendo que eu só uso o termo técnico e científico. E também ajuizado, um outro comentarista e tal, trazendo um grande doutrinador que sabe de outra onda. Então a confiabilidade, né, são as alucinações, citações de jurisprudência e doutrina. E por todo mundo. Todos os outros operadores do direito estão, de vez em quando, fazendo isso. Então nós temos aí os debates agora, é um viés cognitivo, sem dúvida. A decisão judicial é fruto de um processo racional, como todo mundo sabe, todos nós sabemos. Temos aí, então, portanto, a perda da acurácia, a sensibilidade e a precisão é o risco psicótico. Né? São conclusões evidentes, mas eu as faço. A desumanização das decisões, a massificação dos julgados, não temos como evitar isso. Massificação dos julgados. Né? Eu recebo por mês 1.250, último mês 1.256 recursos. Né? Aí eu digo, faz parte disso, tu não tem poder para evitar isso tudo, esse monte de recursos. Eles dão, doutor, vou caprichar, próximo mês o senhor vai receber 3.000. Bem, a impregnação de preconceitos no sistema, deslizamento algorítmico, né? Questões principiológicas que temos que superar, né? Coisas tão muito tradicionais. E aqui ficam alguns desafios. Impacto no mercado de trabalho, não tem como, né? Temos isso. Eu acho que haverá uma redução nos cargos que as pessoas, o ser humano estará ali, alto consumo energético. Essa é uma consequência previsível, nós temos aqui que nos capacitar para isso. Complexidade da regulamentação, eu coloquei aqui, mas eu divido isso. Trago porque a maior parte dos autores que eu li citam. Eu, particularmente, divido isso aqui, a complexidade da regulamentação. Só se for complexidade como atos interligados, aí sim, mas complexidade como sinônimo de dificuldade, não. Segurança dos dados, gravíssimo isso, responsabilidade, capacitação, especialização, já tivemos também isso aqui. O STJ lançou já o LOGOS, Sistema de Informações, será capaz sim de elaborar minutas de decisões, já estão começando a sair, está lá no STJ.
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que exceto o STJ, é o melhor tribunal do mundo de Santa Catarina. Todo mundo vai ficar com inveja, todo mundo vai falar bem de mim, eu sei. Agora. Mas nós sempre tivemos lá no meu estado de Santa Catarina, sempre fomos protagonistas nessas áreas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que diz o TOC, né, que é integrado no sistema, também aqui, o Pernambuco, trago algumas e vamos às conclusões. Né? Ainda que não exista um consenso acerca dos prós e contras sobre o uso da inteligência artificial, todavia, a incerteza científica não deve conduzir à paralisia, senão nós vamos ficar ultrapassados. Né? Em algumas coisas já estamos, temos que correr atrás da máquina, aperfeiçoar esses mecanismos, é a minha conclusão simplíssima, mas também um assunto simples, é óbvio, é um assunto óbvio, né? E veicula a jurisdição necessariamente pelo uso confiável dos benefícios do progresso da inteligência artificial. Eu mais uma vez quero agradecer o gentilíssimo convite, é agradabilíssimo estar aqui com vocês todos. Eu adoro estar no meio de muitas pessoas em eventos como esse, porque aqui nós temos as novidades, aqui nós nos atualizamos, né? Saímos da Torre do Marfim, fazemos contatos, e é agradabilíssimo, esses ambientes são agradabilíssimos. Eu agradeço a gentileza de todos, são e serão todos sempre muito bem recebidos no meu gabinete. Venham, vocês sabem bem, eu os recebo sempre, vou receber sempre. Eu tenho aquele procedimento de receber ou pessoalmente ou virtual. Eu confesso para vocês, sei que vocês vão gostar ainda menos de mim agora. Se for para atender o volume, pensar em volume de atendimento, eu prefiro o virtual. No meu gabinete eu atendo das duas formas, um no virtual e na presencial. No virtual eu recebo quase o dobro, faço quase o dobro de audiência. Então isso é a vantagem. Lógico que não tem cafezinho, não circo água, nada disso, é virtual. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado. Desculpe a fala. Divertida e, como sempre, uma alegria para a gente ouvir. Que cumprimentar aqui o Procurador-Geral da República, Paulo Entrar, cumprimentar o desembargador federal, o TRF2, Hilário, Alfredo Hilário, oriundo do 5º Constitucional, então ontem Vossa Excelência aqui, agradecer os demais que chegaram por último aqui também a presença, meu conselheiro federal, Paulo Salomão, meu amigo pessoal, muito obrigado. Gostaria de chamar agora a doutora Ludmila, desembargadora do TRE de Goiás. Ela tem um voo, então eu pedi que ela me solicitou que participasse agora da palestra dela. Doutora Ludmila, com a senhora a palavra. Eu agradeço o convite para compor essa mesa e faço cumprimentando o nosso presidente sempre, Marcos Vinícius, os nossos coordenadores, o Dr. Rony Duarte, o querido Eduardo Maneira. Cumprimento igualmente todos os meus companheiros de mesa, em nome do ministro Marcos Puzzi. Não poderia deixar de cumprimentar também nosso procurador-geral, meu querido amigo Paulo Tonet, e também cumprimento os demais, na pessoa do meu marido, Carlos Vinícius, que é sempre o meu grande incentivador. Deng Xiaoping, um líder chinês que reformulou o rumo econômico do seu país após a era Mao Tse-tung, certa vez foi indagado sobre o que pensava da Revolução Francesa. E ele respondeu: ainda é muito cedo para se analisar. Sua resposta contém uma lição. Os verdadeiros impactos das grandes rupturas só se revelam plenamente muito tempo depois. Nós não tivemos tempo nem condições de optar sobre o uso ou não da inteligência artificial. Essa não foi uma opção.
uma pesquisa muito conhecida, feita pela Visual Capitalist, que levantou o tempo que a tecnologia demorava para atingir 100 milhões de usuários. O telefone celular demorou cerca de 16 anos, a internet 7 anos, o WhatsApp 3 anos e meio, o ChatGPT apenas 2 meses. Muito rapidamente, a inteligência artificial deixou de ser apenas um conceito teórico e passou a integrar nosso cotidiano de diversas formas. São algoritmos que nos indicam filmes, que nos mostram conteúdos novos nas redes sociais, nos indicam compras, aplicativos que identificam rostos, vozes, assistentes virtuais que escrevem textos, respondem dúvidas, criam agendas. Quem não conhece, eu indico o Dola AI, é uma maravilha que salva muita gente. Assim como eu tenho alguns compromissos, ele até indica se tiver conflito. Então, eu acho, não faço parte, tá, gente? O Dola AI não é uma publicidade, mas eu recomendo. Mas tal como o fogo que aquece, queima, essas ferramentas também nos apresentam riscos. E é sobre eles que eu vou falar um pouquinho. E riscos muitas vezes desconhecidos, já que nós estamos desbravando por um terreno que ainda não percorremos. No coração do direito está o conceito de segurança jurídica. E ele se manifesta em pelo menos 4 dimensões. A confiança de que os contratos e os acordos serão cumpridos e interpretados conforme combinado. E aqui eu sempre lembro de uma advertência já feita pelo ministro Dias Toffoli, que diz que a mega judicialização no Brasil, ela tem como uma de suas causas o fato de que os contratantes pactuam e depois decidem discutir judicialmente sobre os termos. Também é importante frisar aqui a confiança nas instituições, que nos substitui nas soluções de conflitos. A confiança na semântica, que é a garantia de que os conceitos jurídicos não serão arbitrariamente manipulados ou adaptados conforme a conveniência momentânea. E aqui eu me recordo da fala do amigo professor Paulo Bonet, que nesse mesmo evento, no ano passado, falou sobre o efeito Humpty Dumpty, que também pode ser visto na obra Marcelo Marmelo Martelo, da festejada escritora infantil Ruth Rocha. Há também a confiança no parâmetro fático. O problema é que com o avanço da AI, principalmente a generativa, com as redes neurais de conhecimento autônomo, a gente não sabe mais sobre se os fatos, se as interpretações ou se os conceitos foram manipulados. Como também bem trouxe aqui o ministro, quantas jurisprudências não estão sendo inventadas. E isso rompe a fronteira entre fatos e versões e torna muito frágil a verdade, sobre a qual se constroem as decisões. Eu tenho certeza aqui que todos já tiveram, pelo menos, alguma experiência com a inteligência artificial, nem que seja para testar uma bobagem, e trouxe, como também trouxe o ministro, uma resposta que não era verdadeira, que é a alucinação. E também, fora essas questões que às vezes nós somos enganados pela inteligência artificial, às vezes ela também é utilizada para falsear fatos. E isso eu quero me ater a um certo tempo, que são as famosas deepfakes, que podem comprometer as reputações. Basta a gente lembrar daquele vídeo de um político famoso, nas vésperas das eleições, teve divulgado um vídeo que é supostamente comprometedor, né? E depois se descobriu que era falso. Mas e hoje? Será que a gente conseguiria saber se um vídeo feito pela inteligência artificial, será que a gente conseguiria chegar a essa conclusão, que ele realmente é falso? Vou voltar a esse tema daqui a pouco. Temos também as famosas deepfakes, que também são bastante comprometedoras.
Falando agora do meu marido novamente, Carlos Vinícius, que esteve em Stanford e fez uma visita na Google e conheceu o desenvolvedor brasileiro Matheus Veloso. E ele disse que em menos de um ano não será possível saber se um vídeo é verdadeiro ou se ele foi feito pela inteligência artificial. Veja a gravidade disso. Em pouquíssimo tempo, um vídeo que está em um processo, foi juntado a um processo, a gente não vai conseguir saber se ele é verdadeiro ou não. Também não é só isso. Temos também a capacidade de ataques hackers, que utilizam a inteligência artificial, fazem isso de uma maneira muito mais rápida e eficiente, manipula as emoções em massa, fazem manipulações biológicas. Nós temos também a falta de certeza sobre o alinhamento da inteligência artificial aos padrões de desenvolvedores e a simulação de de bom comportamento. Não sei se vocês sabem, mas existe já a decepção sofisticada, que é a capacidade da inteligência artificial em mentir, para não decepcionar o indagante. A impossibilidade de auditabilidade plena, já que algumas AIs, elas desenvolvem com redes neurais próprias e torna impossível ao ser humano o seu entendimento completo. Isso tudo nos traz alguns questionamentos sobre os critérios éticos do desenvolvimento da inteligência artificial. Quais são os limites necessários para minimizar o risco à coletividade, à nossa sociedade e até ao mesmo direito? Esses dilemas, eles são reais, eles são imediatos. Devemos, para tanto, atualizar rapidamente leis e regulamentações, e aqui eu venho parabenizar o CNJ pela resolução 615, que deu um pontapé nessa busca pela regulação da inteligência artificial. Então, parabenizo aqui em nome do nosso conselheiro Badaró. Precisamos também criar ambiente de auditoria independente para os algoritmos aplicados na área jurídica. Temos que exigir a explicabilidade da inteligência artificial, protegendo o devido processo legal. Definir e fiscalizar parâmetros éticos e de responsabilidade no desenvolvimento e exigir a participação pública da definição de limites e garantias no uso da IA, fazendo inclusive consulta a diferentes especialistas. E a nós, acadêmicos do direito, cabe a missão de fomentar o debate, produzir conhecimento crítico, formar profissionais prontos a agir com rigor e sensibilidade diante dos desafios lançados por essas máquinas inteligentes. O papel do direito neste contexto não é inviabilizar o avanço tecnológico, tampouco ser instrumento de nostalgia diante do novo. Aqui me recordo daquela foto clássica dos professores de matemática em Londres protestando contra o surgimento das calculadoras. Queremos fazer essa foto também. Mas, inclusive na lista de materiais escolar do meu filho de 8 anos, tem a calculadora. E nem por isso deixou-se de ensinar matemática ou o papel dos professores foi reduzido. O papel do direito é ser guardião da confiança, zelando para que, mesmo diante de grandes rupturas como essa que nós estamos vivendo, a linguagem, os valores e os conceitos estruturantes permaneçam de pé. Precisamos unir urgência, prudência, inovação e responsabilidade, coragem para transformar e humildade para aprender. Perguntaram certa vez para Gandhi o que ele achava da civilização ocidental. E ele disse, seria até uma boa ideia. Até podemos esperar décadas para dizer o que achamos da inteligência artificial.
como sugeriu o líder chinês. Mas não podemos aguardar para que as soluções venham prontas e automáticas após o envio de um prompt. Muito obrigada. Parabenizar a esmagadora Ludmila, TRN Goiás, excelente palestra, bem atual, mostrou as tecnologias que estão aí a despertar nossos pensamentos sobre esse tema tão atual que é a segurança jurídica. Cumprimentar aqui o nosso presidente do Conselho Federal da Ordem, Dr. Beto Simonetti. Cumprimentar também o Dr. Eduardo Maneira, coordenador. Eu gostaria de convidar o nosso ilustre advogado, amigo nosso, admirado, Luiz Cláudio Alemão, fazer a palestra dele, com sua palavra. Eu tenho para falar para vocês, está no livro. Muita coisa. Então eu vou tentar ser bem rápido, breve, mas antes de mais nada, agradecer o convite do presidente Beto, do Gedeon Pitaluga, Vinícius, Rony, Eduardo Maneira, pelo convite. Cumprimentar a mesa nas pessoas do ministro Marco Buzzi, do nosso querido Eurico Teles, e cumprimentar todos os senhores, a pessoa da minha esposa, Maria Cláudia Alemande, e da nossa presidente, Ana Basílio. Eu, na delimitação do tema, eu estou trazendo uma introdução, mas que eu já abandonei, porque o tempo é curto. Falar sobre os precedentes vinculantes no CNJ, a pesquisa que o CNJ soltou, porque a minha preocupação com inteligência artificial, com os sistemas que estão aí, é como a formação do precedente vai colocar todos esses sistemas, todos esses bancos de dados, no juiz de primeira instância e no de segundo grau, inclusive com a repercussão geral chegando nos tribunais. E o que eu vou trazer são dados do CNJ, não é invenção minha, estão todos numa pesquisa. A tecnologia no judiciário e a independência da magistratura. Nós hoje temos oportunidade aqui de debater um assunto fantástico, trazendo um diálogo elevado e mapeando riscos e oportunidades. E eu digo sempre, não se luta contra a máquina, se luta com a máquina. Então, já deixo claro que o meu viés é progressista, não é para andar para trás. Feito isso, vou trazer para os senhores um fato que me ocorreu em 2003, no evento da Conferência Nacional da Advocacia. Estava eu sentado na mesa para falar sobre inteligência artificial e atualidades no processo judicial eletrônico, uma mesa gigante, vários jovens, ensinando 900 pessoas que estavam no plenário a fazer 20K. Eu falei, pelo amor de Deus, já mudaram o vocabulário, não é 20K, é 20 mil reais. E ali tinha muita gente buscando exatamente isso, 20K. E eu fui mostrar para eles como é que funcionam os algoritmos de agrupamento e similaridade para que eles possam encaixar os recursos especiais extraordinários. Ou seja, inteligência humana, tentando sair por analogia não, mas por uma questão de entender o funcionamento dos algoritmos para que você possa encaixar os recursos especiais extraordinários. Resumo da ópera, senhores, eu só não fui vaiado. Porque o 20K levou vantagem, todo mundo feliz, e eu, um cara de bobo, falei, opa, acho que eu preguei no deserto. E assim, no dia seguinte, para piorar a situação, estou descendo no hotel com um crachá do evento, me deparo com um cidadão, um advogado, dentro do elevador. Ele fala, você está no evento? Poxa, não deu para ir, porque eu estou aqui para interpor, vou protocolar agora 900 ações. Eu sou o dono do maior escritório do Brasil. Eu falei, acredito. Inclusive, eu estava falando sobre isso lá na conferência, e na minha cabeça funcionando, eu falei, pronto, agora é briga de robô da advocacia com robô do judiciário. Certamente alguém vai levar vantagem, quem estiver mais trabalhando. E aí, eu comecei a imaginar, falei, senhores, eu estou pregando no deserto, eu preciso colocar isso no papel. Oportunidades,
riscos, nós temos que mapear riscos, nós temos que avaliar as oportunidades. Feito isso, faço também uma consideração, onde segurança jurídica se busca também com os meios alternativos. Quando eu falo alternativo, porque nós somos dos passados, dos primórdios, meios alternativos de resolução de conflito. Estava no CNJ, cheguei lá em 2015, graças ao meu presidente, Marco Vinícius, que me deu essa oportunidade, confiou em mim. Cheguei para trabalhar, me deparei logo de cara com 3 processos com pedido de liminar. Eu acho que deferi todos os 3. Deferi. Advogado, vou deferir essas liminares. Senhores, aquilo me levou como autoridade coatora no Supremo e pedi música no Fantástico. Não adiantou nada, também não ganhei a música no Fantástico e os processos estão lá dando cria até hoje. Aprendi com o ministro Buzzi que chamar para composição é melhor do que uma liminar no peito e na raça. Às vezes não é o caso de uma liminar. E dessa forma eu consegui fazer muitas, mas muitas conciliações no CNJ, graças a essa visão que eu aprendi com o ministro Buzzi. E hoje eu tenho a honra de presidir a Câmara de Mediação e Arbitragem da Federação das Indústrias, montei e está funcionando. Isso é segurança jurídica também, isso é justiça multiportas. Mas voltando ao nosso tema, eu já vou dar um grande salto. Só vou dizer aos senhores que segurança jurídica, na visão de Douglas North, Prêmio Nobel da Economia, ele diz o seguinte: a segurança jurídica implica segurança econômica, com reflexos positivos na riqueza dos países. E isso é desde a história da humanidade. A Holanda se transformou no século XVI, um dos maiores países por conta das navegações, porque garantia segurança a quem fizesse o apoio financeiro a essas operações de navegação. Quitavam em cima da hora, ou seja, o barco chegou, quita. Não fica esperando antes do contrato vencer. E segurança jurídica também, porque o judiciário naquela época já preservava patrimônio e a individualidade do cidadão. E isso vem justamente em conta do que nós vamos falar. Os precedentes do sistema jurídico brasileiro e o estudo do CNJ, muito rápido para que a gente possa caminhar. O ministro Teori Albino Zavascki, que tive a oportunidade de ir com o Marco Vinícius, presidente, entregar o convite da posse do Marco Vinícius. E o ministro Teori falou: olha, nós estamos com um processo, aquele projeto da repercussão geral, já vem no prazo, é assim rápido. Não deu para falar é nada. Bom, resumão, o ministro disse o seguinte: pedi permissão ao ministro, ao Marco Vinícius. O Marco Vinícius disse assim: pode falar. Eu falei: ministro, os recursos que aqui estão no STJ, pelo menos 80% é o cidadão contra o poder público. O restante é o cidadão contra o cidadão. Ele falou exatamente. E essa é a visão do que nós temos hoje dentro do judiciário. Um acúmulo absurdo de demandas. Mas eu já vou passar rápido. Matéria tributária dentro dos precedentes é batata. Por quê? Não tem discussão de direito, processos todos de burocracia e por aí vai. Vamos lá, eu quero apresentar a vocês, com 5 minutos só, vai ser difícil, mas vamos lá. O que o judiciário, o CNJ, apontou na formação dos precedentes? Ele apontou que apenas 3, 2 ou 1 julgados viravam precedentes para esses precedentes qualificados. Os argumentos de fundamentação dos acordos, foi constatado que o STJ analisou parcialmente os argumentos recorrentes, desconsiderando grande parte da sua argumentação. Já adianto que isso é de 2015, senhores, isso dentro do início do processo do novo Código de Processo. Adiantando, a magistratura ficou bastante amedrontada. Tem uma pesquisa que diz: ser juiz. O que é ser juiz? Os juízes responderam: medo de trabalhar que seja avaliado apenas pela produtividade, que sejam máquinas de julgar, cumprimentos em detrimento de bons julgamentos, dúvidas se o processo eletrônico veio só para controlá-los. Isso tudo junta dentro da tecnologia. A tecnologia do CNJ. Vivemos num momento de aceleração.
Na época que eu participei do CNJ, não tinha governança. Hoje tem governança, tanto no CNJ quanto na parte de TI, da inteligência artificial. A governança está na Justiça 4.0 e na inteligência artificial está a plataforma Synapse, com mais de 150 modelos de inteligência artificial. Dentre todos, o STJ Logos, hoje com inteligência generativa, o ministro falou, vou pular os softwares web. Todos eles vêm justamente para buscar, dentro dos algoritmos de agrupamento e similaridade, identificar padrões dentro de um banco de dados de aproximadamente 144 milhões de julgados. Isso é o sistema Codex. Então isso tudo está pronto para quê? Para poder avaliar se esses processos que estão chegando, esses recursos estão chegando, eles têm alguma ligação com alguma jurisprudência defensiva ou não. E isso tudo antes dos gabinetes, funcionando em todos os tribunais, inclusive. Mas eu chamo a atenção para um sistema do CNJ que está na plataforma Synapse, chamada Alicia. Basicamente, a Alicia faz o quê? A Alicia avalia a petição inicial, identifica o assunto e o pedido e verifica se está correto com o assunto da taxonomia do PJE do caso. Se tiver errado, ele altera. Até aí, nada, problema, porque vai até adiantar a análise de tudo, o processo, mas isso é inofensivo desde que você avalie o seguinte: o assunto, quem avalia sou eu, o advogado, porque ele representa o meu fundamento e o meu pedido. A partir do momento que você muda o assunto, você pode estar me jogando dentro de uma jurisprudência defensiva. E o advogado não vai saber da existência dele. Eu aprendi isso na marra, porque eu tive que ir ao tribunal para poder tirar da suspensão. Mas isso está acontecendo. Imagina juntar isso tudo com todos esses bancos de dados e você vai ter os processos caminhando para essas defensivas ou até mesmo com os negativos de segmento em função desses bancos de dados. Isso é que nós temos que avaliar, discutir por uma questão de formação dos precedentes, de toda essa tecnologia chegando, para que você, advogado, possa entender esses riscos ou oportunidades. Fecho praticamente pulando tudo que eu tenho para falar com vocês na independência do magistrado, porque a partir do momento que você tem a formação desses precedentes, eles chegam dentro dos tribunais, o juiz vocacionado, ele vai ter problema, porque ele não vai aceitar a minuta. Não aceitando a minuta, ele vai perder tempo, tem muito processo para ele julgar. É desumano hoje a carga de trabalho de um magistrado. A partir do momento em que ele consegue sair, ele está perdendo produtividade. E a discussão basicamente hoje é qualidade versus quantidade. Nessa toada, nessa briga entre qualidade e efetividade, nós estamos com um problema de represamento dessa produtividade, que vai levar a vantagem à efetividade. O juiz vocacionado vai abrir um distinguish, vai abrir um overbond. O juiz que não é vocacionado, ele vai apertar o botão. E vai ser embaixo de declaração. Se você já tomou uma Alicia lá na cabeça, na entrada, você não passa do tribunal, você não chega aos tribunais superiores. Então, essa é basicamente o que eu queria trazer para vocês, mas dentro de uma visão muito rápida. Eu vou fechar isso trazendo uma fala de Orlando Gomes, o mestre Orlando Gomes, civilista Orlando Gomes, o nosso bom baiano. Ele escreveu um artigo chamado A Degradação do Direito, isso foi em 1988. E ele diz basicamente o seguinte: a advocacia caminha, por fim, 88, senhores, para o automatismo, os mecanismos da informática, permitindo a elaboração eletrônica de dados utilizáveis com um simples aperto de um botão. Tudo isso concorre para a degradação do direito, para a quebra da respeitabilidade dos seus profissionais e para o abastamento do ensino, e para a agonia do espírito jurídico. Essas distorções marcam, quiçá, o fim de uma época, mas não pronunciam o começo de uma redenção. Seja o que for, os juristas, conscientes da responsabilidade de sua missão e da dignidade da sua ciência e de sua arte, não se devem condenar à esterilidade, ao conformismo, ao descrédito e à humilhação. 20K, senhores,
é melhor descobrir como é que funcionam os algoritmos para tentar encaixar os recursos especiais extraordinários. Muito obrigado. Parabéns, doutor Alemã, pela palestra. E quero registrar que o problema do tempo foi do doutor Eduardo Maneira que disse que eu queria mais tempo para você. Gostaria de passar a palavra ao doutor Pedro Felipe Santos, desembargador do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Boa tarde a todos, já é quase hora do almoço, então vou tentar, inclusive, ser mais breve do que o tempo regulamentar. Inicialmente, eu cumprimento todos os meus colegas de mesa na pessoa do ministro Marco Buzzi, que nunca se evade ao novo. Alguns anos atrás, quando a conciliação era o novo, Vossa Excelência abraçou o novo. E agora vejo muito entusiasmado com a inteligência artificial abraçando mais uma vez o novo, e isso nos inspira profundamente. Eu também preciso agradecer o convite ao presidente Beto Simonetti, ao meu conterrâneo, Dr. Marcos Vinícius, do lado vizinho do Maranhão vejo colegas aqui, desembargador Newton, desembargador Veloso, também vejo do meu tribunal do coração, desembargador Hércules Fajosos aqui na plateia. Cumprimento todos os amigos, tantos amigos aqui, e não poderia deixar também de esquecer do professor Paulo Gourmet, também aqui nesta discussão. Quando nós falamos de inteligência artificial, e falamos muito na palavra revolução digital nos últimos anos, nós precisamos entender qual a revolução digital pela qual nós estamos passando exatamente neste momento. Não é uma revolução digital de criação de infraestrutura tecnológica. A internet já existe há mais de década, o computador já existe há mais de década, o smartphone já existe há mais de década nas nossas vidas, a inteligência artificial já existe há algum tempo nós já utilizamos o Google e ele nos monitora, e as redes sociais também fazem a mesma coisa. O ponto nodal da revolução digital que nós estamos vivendo, especialmente de 2020 para cá, é que todos esses instrumentos deixaram de ser fontes secundárias para se tornarem fontes primárias de como nós construímos políticas públicas, inclusive políticas públicas judiciárias. Quando nós vamos para o Poder Judiciário, o sistema processual eletrônico já existe há mais de década. A audiência por videoconferência também já existia no modelo excepcional do Código de Processo Penal, a audiência virtual também, mas com a pandemia houve uma aceleração desse processo porque todos esses instrumentos deixaram de ser. A exceção, plenário virtual, audiência por videoconferência, o sistema processual, e definitivamente hoje nós vivemos num mundo completamente híbrido e às vezes nós não conseguimos mais nos perceber mudando do online para o mundo físico. Nós ainda temos muito a avançar no Poder Judiciário em relação à satisfação do usuário quanto aos serviços digitais. Eu preciso confessar, como o ministro Marco Buzzi mencionou, que ainda não, que uso muito o instrumento da audiência virtual, mas se pudesse aconselhar os advogados, eu iria sempre presencialmente, porque sinto-me mais captado e atencioso. Isso é involuntário, é algo que ainda precisa ser melhorado quando estamos num momento presencial. Ao mesmo tempo também a importância da deliberação presencial entre os magistrados, o plenário virtual tem uma importância enorme, mas ainda também há uma importância muito grande de estarmos juntos e discutirmos diversos temas. Mas isso é um desafio que todos temos de aprimorar, não de negar, mas de aprimorar todos esses pontos. O Poder Judiciário brasileiro é o exemplo e o líder de inovação tecnológica no mundo inteiro. E falo isso sem exageros, falo isso com conforto de quem gosta muito de estudar o tema. E basta nós termos o exemplo de que na pandemia nós não paramos um dia sequer. A Suprema Corte norte-americana, por exemplo, ficou mais de 6 meses sem se reunir, e quando se reuniu fez deliberações por telefone, não era nem por videoconferência. Diversas Supremas Cortes na Europa ficaram meses sem proferir um julgamento sequer. O Poder Judiciário brasileiro foi o único que não parou nenhum dia sequer. E isso só aconteceu porque havia feito o dever de casa nos últimos 10 anos. Se a pandemia tivesse acontecido 10 anos anterior, nós talvez não tivéssemos tido a mesma capacidade de resiliência institucional que tivemos. E a grande
personagem pós-pandemia é a inteligência artificial. Nós saímos da pandemia e ela realmente entra dentro do Poder Judiciário, entra dentro da advocacia, das instituições do sistema de justiça. E é interessante como nós temos duas fases da inteligência artificial no Poder Judiciário brasileiro. O relatório mencionado pelos meus antecessores em relação à pesquisa que foi feita nos projetos cadastrados no CNJ fala exatamente isso. No primeiro momento, nós tivemos o uso da IA para um trabalho de gerência, ajudar na triagem dos processos, no agrupamento de processos por similaridade, na gestão das unidades jurisdicionais, e esse é um trabalho importantíssimo, um trabalho de bastidor que muitas vezes o advogado não consegue visualizar, mas um trabalho extremamente primoroso. Só para se ter uma ideia, desde 2021 o Supremo Tribunal Federal interligou todos os tribunais quanto à admissibilidade de recursos extraordinários e recursos especiais. Para quê? Porque quando se percebe um incremento de interposição de recursos extraordinários nas origens, ainda no segundo grau, sobre determinados temas, o STJ consegue perceber ex ante uma onda de litigiosidade subindo. No mesmo momento, o presidente do Supremo pode sugerir aquele tema ser discutido com qualidade de repercussão geral, antes que 10 mil recursos extraordinários cheguem ao Supremo Tribunal Federal sobre aquele tema. Então, ontem, quando os palestrantes mencionaram o decréscimo de acervo que foi feito no Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, isso é um trabalho de multigestão, isso foi feito não apenas porque se julgou muito, se julga muito, obviamente, mas porque também tem sido feito um trabalho de inteligência para que se consiga perceber todas essas ondas de litigiosidade e todos esses caminhos e possibilidades da inteligência artificial. E agora nós estamos na segunda fase, o uso da IA generativa, como os meus antecessores também aqui falaram. Criação, adaptação de textos, confecção de relatórios, confecção de minutas, e é um ponto interessantíssimo no Poder Judiciário, que passa desapercebido. Pela primeira vez, o Poder Judiciário está utilizando ferramentas, ou permitindo a utilização de ferramentas privadas. Todos os sistemas processuais foram construídos dentro dos tribunais, sem utilização de ferramentas assinadas, privadas, fornecidas pelas grandes empresas de tecnologia. Quando se chega na inteligência artificial, se percebe que nenhum tribunal vai conseguir criar uma IA generativa que consiga competir com o ChatGPT. É caro, nós não temos desenvolvedores para isso, então pela primeira vez nós temos um modelo de contratação que utiliza essas assinaturas dentro de todo um arcabouço legal que traz uma segurança jurídica para a utilização disso dentro do Poder Judiciário. E esse movimento traz uma série de reflexões de governanças, que eu trago aqui pelo menos 4 reflexões para concluir a minha fala. O primeiro ponto de reflexão é que nós precisamos urgentemente de um trabalho pedagógico dentro e fora do Poder Judiciário sobre o uso da IA generativa. A mesma pesquisa que foi citada pelos meus antecessores sobre a utilização também mapeou o quão os juízes e servidores do Brasil inteiro conhecem, e a maioria dos juízes, isso não é nenhuma novidade para nós, não entende as ferramentas do que é uma IA generativa. Não entende a possibilidade de vieses, não entende como controlar alucinações, não entende os cuidados que se devem ter com a proteção de dados, porque nós ainda estamos criando essa cultura de LGPD no país, já temos o arcabouço legal, mas estamos criando a cultura jurídica. Então, nós precisamos urgentemente, ao tempo que nós permitimos a utilização da ferramenta, mas ensinar os juízes e os servidores sobre o que é a inteligência artificial, sobre os riscos possíveis. E temos que ter uma certa paciência também com possíveis erros ou induções a erros que podem acontecer. Nós não podemos demonizar uma alucinação que pode acontecer numa decisão judicial. Se isso acontece, certamente não ocorreu por má fé ou talvez por descuido do magistrado, do servidor, mas porque ele também foi enganado por essa ferramenta. Existe ali um trabalho cooperativo que pode ser feito de informar por meio das ferramentas processuais possíveis que aconteceu um erro na utilização daquela ferramenta tecnológica e certamente aquilo pode ser corrigido dentro do processo.
tenho utilizado no âmbito do meu gabinete algumas ferramentas, mas sempre com cuidado. A responsabilidade ainda está em quem assina a decisão, há muito cuidado em relação à utilização de dados pessoais, aos limites da própria máquina. Existem casos realmente que trazem reflexões que não podem acontecer a meu ver, que é, por exemplo, utilizar as ferramentas de IA generativa para funções que ela não está preparada. Existem alguns prompts que circulam na internet em que se pede para a IA generativa fazer uma análise de depoimento de testemunhos. O juiz ou o servidor faz o upload de um vídeo, de um testemunho, de um processo criminal e pede para a IA generativa dizer se a testemunha estava nervosa ou não. Esse é um tipo de uso que não pode ser utilizado, que não pode ser feito, porque um chat GPT não consegue avaliar as emoções de uma testemunha e não consegue dizer se a testemunha está errada ou correta. E com base nessas preocupações, a resolução do CNJ, e esse é o meu segundo ponto, fez um trabalho extremamente responsável sob a liderança do ministro Cueva, com a participação do conselheiro Badaró, conselheiro Luiz Fernando Bandeira. Eu tive a honra de participar da comissão também, é uma comissão extremamente plural, que escutou muito a advocacia, né, nesse ponto, as preocupações da advocacia, e hoje há uma divisão com base, inclusive, em normativos europeus sobre a utilização. Existem riscos que são considerados de baixo risco, existem usos de alto risco e existem usos excessivos que hoje são proibidos, ou seja, os juízes e os servidores não podem utilizar as ferramentas de inteligência artificial para, por exemplo, identificação de emoções, para, por exemplo, análise e valoração moral de provas. Isso realmente não tem como nós conseguirmos delegar para a máquina. O terceiro ponto que eu trago, e já encerrando aqui, é a questão do papel do CNJ. Nós temos um desafio enorme, o CNJ tem tentado criar um ambiente de cooperação dos tribunais, e especialmente também de equalização. Nós não podemos deixar alguns tribunais andando à frente e outros tribunais andando um pouco atrás em relação à tecnologia. Nós precisamos, isso é um projeto nacional, estratégico, nós precisamos dos tribunais andando para e passo. E não podemos repetir a mesma narrativa que ocorreu no desenvolvimento dos sistemas processuais, em que cada tribunal foi criando o seu próprio sistema, ocorreram criou-se um ambiente competitivo para aquilo, e muito recurso e tempo foi gasto nisso, e hoje nós temos um modelo judiciário com vários sistemas que se sobrepõem, quando nós poderíamos ter tido, desde o início, criado um super sistema completamente eficiente e integrado. Na inteligência artificial, a cooperação é mandatória, porque a inteligência artificial é caríssima. Nós não temos dinheiro para o nível de cobrança financeira do potencial de inteligência artificial, e se os tribunais não se unirem e fizerem cooperações para compartilhamento dessas ferramentas, nós vamos ter um sistema completamente desigual e ineficiente daqui a alguns anos. E, por fim, minha última reflexão é que eu trago sempre uma mensagem de otimismo prudencial. Quando eu comecei a estudar inteligência artificial, eu tinha dúvidas se o impacto dela nas nossas vidas, na nossa atividade judiciária, seria pequeno ou médio, mas hoje eu tenho a completa certeza de que vai mudar completamente o modo como nós nos relacionamos dentro do ambiente judiciário. Existe uma frase, né, de que não é que nós vamos ser substituídos pela IA. Hoje eu tenho uma convicção de que nós não seremos, mas talvez nós possamos ser substituídos por quem sabe utilizar a IA. Realmente ela traz um ganho de eficiência, um ganho de qualidade, né? Quando se tem uma inteligência artificial generativa que consegue corrigir erros gramaticais, não se tem mais justificativa de se apresentar uma petição ou uma sentença ou uma acordo com um erro gramatical ou com um erro de português, né? Porque então hoje nós vamos ter toda essa possibilidade de melhorar a qualidade do nosso trabalho. E trago uma mensagem de tranquilidade para a advocacia. Não temam o uso de IA pelo Poder Judiciário. Tem sido feito um uso extremamente responsável. O CNJ tem sido extremamente articulado e prudente em relação a isso. E, claro, nós temos que nos unir e cada vez mais entender onde a IA realmente pode trazer ganhos, onde a IA pode ser utilizada e definir com muita clareza, isso é muito importante, definir com muita clareza onde a IA não pode entrar. Existem diversos aspectos da atividade jurisdicional em que a IA traz um ganho de eficiência e qualidade
primoroso, mas existem alguns pontos de reflexão, de julgamento, de aperfeiçoamento, de decisão que realmente a IA não pode substituir a inteligência humana. É sempre um trabalho de alinhamento, mas não de substituição. E com essas palavras, então, eu encerro a minha fala sempre trazendo muito otimismo na eficiência e na cooperação da advocacia, da magistratura, de todas as instituições em prol do nosso judiciário. Muito obrigado. Doutor Pedro, Vossa Excelência foi extremamente claro e encerrou com uma frase que me chamou bastante atenção. Nós não seremos substituídos pelas máquinas e pela inteligência artificial, mas sim porque quem sabe usá-las. Meus parabéns. Né? Eu gostaria de convidar para fazer a palestra o doutor André Vicente Ives Rosa, desembargador do Tribunal de Justiça do Pernambuco. Vossa Excelência, palavra. Inicialmente, eu quero fazer agradecimentos. Agradeço à Ordem dos Advogados do Brasil e à Escola Superior da Advocacia e, muito especialmente, ao meu amigo Dr. Rony Duarte pelo convite que me foi formulado para voltar a este magnífico evento. Eu vim o ano passado, e é a segunda vez, portanto, participo, com muita honra, e dizer também do meu prazer em retornar a essa cidade. Madrid é muito querida para mim. Eu fiz alguns anos, poucos anos atrás, não tão poucos assim, o meu doutorado aqui junto à Universidade Autônoma de Madrid. Portanto, é um local que sempre me traz muitas recordações e muitas reflexões. Para mim é o local da academia, é o local, além de todas as belezas e as coisas maravilhosas que tem nesse país. Madrid, para mim, tem essa lembrança sempre de um local de reflexão, um local de estudo. Eu não sou um especialista em tecnologias, sou um simples desembargador de uma Câmara Civil, de um Tribunal de Justiça e um professor de Direito Constitucional. E como não posso trair a minha natureza, é a partir desse lugar que eu tentarei trazer algumas reflexões que me incomodam particularmente nessa questão das novas tecnologias. Mas antes eu queria também saudar a mesa, na pessoa do ministro Marcos Buzzi, e dizer e aos senhores todos, que é a minha honra de estar aqui, e dizer que a minha, o Dr. Rodrigo Badaló, ficou a parte mais difícil, pelo adiantado da hora. Eu sei que já é momento em que estamos pensando em outras coisas, estamos cansados, mas também prometo que não vou passar muito do tempo quando a nossa ajudante querida levantar com 5 minutos, eu já estarei me encaminhando ao final. Bem, não há dúvida, penso eu, de que nós, operadores do direito, cultores do direito, juristas, temos um especial apreço pela segurança. Segurança jurídica, eu acho que nós estamos formados na ideia de que uma vida em sociedade não se sustenta sem um conceito muito claro de segurança jurídica. Meus colegas e a minha colega de mesa que me antecederam deixaram isso já muito claro. Eu só reforçaria nesse ponto que o nosso ordenamento jurídico tem uma clareza evidente pela manutenção e pelo valor que se dá à segurança jurídica, transformando, inclusive, esta certeza em algo quase que absoluto quando nós temos a coisa julgada. Por vezes, nós temos coisas julgadas que podem até superar a injustiça, para dizer que talvez, em alguns momentos, o direito se incline muito mais pela segurança do que propriamente pela ideia de justiça. Em algum momento, nós temos que encerrar os conflitos, o direito tem que ser efetivo,
e a vida tem que seguir. Concordemos ou não, em algum momento essa discussão deve terminar. Porém, é evidente que nós, enquanto seres que um dia descemos das árvores, tivemos que enfrentar o solo e seus problemas. E a nossa vida é assim. Nós sempre temos que fazer opções. E as novas opções trazem riscos, trazem benefícios, trazem vantagens. E eu já quero deixar claro, desde o princípio, que compactuo rigorosamente com o que o Dr. Luiz Cláudio afirmou agora há pouco, que apesar de não ser um especialista, eu também acho que evoluímos com a máquina. Portanto, eu jamais me posicionarei contra as evoluções e sim a necessidade de compreensão dessas evoluções. As minhas grandes questões são exatamente com os limites. Não há dúvida de que quando nós ganhamos, sobretudo em termos de tecnologia, quando nós ganhamos benefícios, nós perdemos algo. Quem de nós já não foi surpreendido alguma vez com uma discussão ou com uma interlocução com um indivíduo humano do outro lado, quando surpreendidos fomos pela nossa inteligência artificial do telefone celular que tenta responder algumas das nossas questões que estamos colocando a um humano. É evidente que nós talvez ganhemos muito com essa informação que veio no meio do diálogo, mas não há dúvida nenhuma de que nós perdemos privacidade. Alguém estava nos ouvindo e nós nem sabíamos. Hoje já sabemos. Mas ganhamos facilidades, mas também perdemos parte considerável de certos aspectos dos nossos direitos fundamentais. Então, a minha grande preocupação é exatamente onde está o limite. E essa talvez seja a minha maior reflexão e o que eu queria compartilhar aqui com os senhores. Porque se nós não queremos estabelecer um limite que acabe por inibir a evolução humana, nós perderíamos talvez o melhor que nós temos. Nós também não podemos permitir que esta evolução seja a revelia de uma ideia de segurança jurídica. Até onde nós podemos evoluir? Evidentemente, eu não sou um filósofo, eu não sou um religioso, e, portanto, as minhas vinculações são com o direito. E eu procurei no direito se nós temos um limite para essas evoluções. E creio ter encontrado pelo menos um, que para mim, talvez pela minha formação de direito constitucional, professor de direito constitucional, são exatamente os direitos fundamentais. Não basta falar de direitos fundamentais no Brasil sem lembrar que o nosso Constituinte, lá em 88, deu tanto valor aos direitos fundamentais que o transformou em cláusula pétrea, lá no artigo 60, parágrafo 4. Para mim, isso é um recado absolutamente claro de que o Poder Constituinte originário estabeleceu um limite intransponível. Se nem o Constituinte derivado pode alterar este âmbito jurídico, quanto mais as novas tecnologias. Bom, o problema é que quando nós falávamos em direitos fundamentais até pouco tempo atrás, nós sabíamos que sempre num dos lados da relação jurídica estava o Estado. Ou seja, se nós lembrarmos historicamente o nascimento, a construção dos direitos fundamentais lá da primeira geração, apenas para fixar como marco histórico que vem dos primórdios da Revolução Francesa, os direitos da primeira geração, depois os direitos da segunda geração com o constitucionalismo social, nós sempre vimos o Estado como um protagonista essencial nesses direitos fundamentais. Ou seja, eu tenho direitos fundamentais da primeira geração e o Estado vai garantir a minha propriedade, a minha liberdade, a minha igualdade formal, das suas próprias atuações e da atuação de terceiros. Mas o Estado é central nessa relação. Quando nós passamos para o constitucionalismo social, sobretudo
no período das duas guerras mundiais, que é assim que a doutrina mais ou menos coloca como marco temporal, nós vimos o Estado agora muito mais demandado, que passa a ser, não por acaso se chamam direitos prestacionais, direitos que se opõem contra o Estado. O Estado tem que estabelecer certos serviços e certas instituições para que esse direito possa ser eficaz. Basta a gente pensar nos dois principais, que são a educação e a saúde, de que nada adianta o Estado declarar que somos detentores do direito à saúde e do direito à educação se não colocar escolas públicas e saúde pública a serviço, sobretudo, daqueles que não têm condições econômicas para fazer face no âmbito privado desses direitos. Porém, agora, a minha preocupação é a seguinte: o Estado, diante das novas tecnologias, ele não é mais o principal ator. Pelo menos, se nós pensarmos no Estado como alguém que, como na primeira e na segunda geração, para ficar só nessas duas, era alguém cuja ação ou omissão poderia tornar eficazes os direitos fundamentais. O que nós temos agora é uma situação nova em que direitos fundamentais podem ser violados por particulares. E aqui talvez eu chegue ao ponto que para mim é mais importante e mais crucial. Eu acho, tenho estudado isso já há algum tempo, eu acho que no Brasil nós ainda estamos pecando doutrinária e jurisprudencialmente para estudar e para enfrentar um problema muitíssimo sério que nós juízes, nós doutrinadores, não tentamos ainda talvez criar uma teoria brasileira própria sobre como se resolve as violações de direitos fundamentais por particulares. Ou seja, as novas tecnologias estão aí para nos mostrar que nós não fizemos as lições de casa. Ou seja, o que é que nós temos que fazer agora com relação a direitos fundamentais que são cláusulas pétreas na Constituição, que exigem um respeito acima de qualquer situação, quando a teoria toda que nós construímos levava em consideração o Estado e dele demandávamos essa proteção. A pergunta que se faz agora é: qual é o papel do Estado diante das violações aos direitos fundamentais feita por um particular? Estas empresas que criam e desenvolvem as tecnologias novas, as novas tecnologias, evidentemente podem não estar preocupados com segurança jurídica. Talvez interesses econômicos ou outros interesses estejam guiando a atuação dessas empresas. Mas pergunta-se: o que é que nós fazemos, o que é que o Estado fará para que direitos fundamentais sejam respeitados nesse tipo de relação que não envolve diretamente o Estado? Este é um tema que, repito, nós há muito tempo já deveríamos ter começado a tratar seriamente no Brasil, e talvez agora nós estejamos pagando o preço e tenhamos que pagar o preço, não por uma eventual legislação, isso pode ser feito a qualquer momento, mas para mim, como alguém que pensa sobre esses temas, acho que nós já perdemos muito tempo. Eu acho que nós não amadurecemos suficientemente os conteúdos necessários para informar uma boa legislação. O que é que vai nos restar agora? O óbvio. Toda vez que um direito fundamental for violado por uma dessas empresas que fere direitos fundamentais, vamos correr ao judiciário. Caminho adequado para sobrecarregarmos a nós todos, advogados, juízes, Ministério Público, todo mundo fica absolutamente absorto com esses temas, e não temos um caminho ainda formalizado do ponto de vista teórico, do ponto de vista doutrinário, jurisprudencial, para que a gente tenha esse caminho. Já me encaminhando então para o final, e também tendo que saltar aqui alguns pontos que eu gostaria de comentar com os senhores e as senhoras,
Mas eu digo o seguinte, para mim, ao Estado resta, evidentemente, o papel regulador e o papel sancionador. Obviamente, nós não teríamos uma outra coisa a fazer. Porém, parece-me que na regulação que deve ser feita na medida do possível de forma preventiva, para evitar que certos conflitos possam violar efetivamente direitos fundamentais, quando se trata de levar a questão ao Poder Judiciário, penso eu que o Poder Judiciário deverá atuar sempre de maneira repressiva. Não atuar de maneira repressiva no sentido do direito constitucional que nós utilizamos, no sentido de a posteriori, não repressivo no sentido de reprimir, exatamente o oposto. Porque se nós tivéssemos um Poder Judiciário que a priori atuasse, nós teríamos, para voltar ao início, uma negação da ideia de desenvolvimento de sociedade. Então nós, enquanto sociedade, devemos estar suficientemente advertidos de que o fato de não termos um marco teórico e um marco legal regulador devidamente estabelecido nos fará passar por sérios e graves dissabores. E que talvez nós tenhamos ainda uma grande dificuldade, um grande tempo de amadurecimento para que a gente possa efetivamente lidar com esses temas das novas tecnologias. E se eu pudesse resumir, e agora realmente encerrando, é conclamar os senhores, porque aqui estamos no meio de pessoas que têm um objetivo comum, penso eu, acima de qualquer coisa, o espírito público, de pensar numa sociedade pacífica em que possamos conviver no máximo possível em paz. Então, é uma conclamação aos senhores para que nós comecemos a perceber que essas violações de direitos fundamentais não vão partir do Estado, vão partir dessas outras entidades privadas e que nós carecemos de uma fundamentação teórica adequada para enfrentar esses problemas. Em algumas situações, talvez em muitas situações, a mera reparação econômica e, eventualmente, a reparação penal não será suficiente para o restabelecimento de direitos fundamentais. Direitos fundamentais são o coração do nosso ordenamento jurídico e nós devemos dar a extensão devida a esse tema, sobretudo agora, em momentos de um futuro incerto. Quero também encerrar, como o meu colega antecedente, com uma mensagem de otimismo. Nós, como disse também o ministro Guzzi, daqui a 20 anos teremos resolvido esse problema. Não podemos ter medo das novas tecnologias, mas temos que ter a clareza de que ainda não fizemos o nosso papel como juristas que se aprofundam no estudo das repercussões das violações dos direitos fundamentais naquilo que a doutrina chama de relação entre particulares. Com essas palavras, então, mais uma vez eu agradeço a atenção dos senhores e não sei se vai haver algum debate, mas se houver, me coloco à inteira disposição para que falemos um pouco mais. Uma grande honra estar aqui com os senhores e muito obrigado pela atenção. Agradecer ao doutor André pela belíssima esclarecedora. E quero dizer aos senhores também que uma novidade nessa sala. Essa sala, eu conversei com o presidente Beto e nós vamos renomear essa sala para a Sala Piauí. O doutor Marcos Ministro é piauiense, eu sou piauiense, o doutor Pedro Felipe é piauiense, o doutor Veloso é piauiense, Wagner Veloso. Eu sou piauiense também. Piauiense também. Eu sou também piauiense. Eu também sou piauiense. O ministro Guzzi disse que é de Piracuruca. Como hoje nós estamos trabalhando com tecnologia, não existe daqui a 5, 10 anos, 15 anos, não vamos discutir o que é fake e o que não é. Eu acredito no ministro, ele é piauiense de Piracuruca. Senhores, deixei por último aqui, pedir licença a ele, ao nosso conselheiro,
doutor Rodrigo Padaró, porque eu tinha certeza que muita gente ia ficar para ouvir. Então, eu gostaria de convidar a palavra para vocês. Com certeza, com certeza. Primeiramente, é uma alegria cumprimentar a todas as colegas aqui com a nossa presidente Ana Tereza Basílio, cumprimentar o nosso presidente sempre, Marcos Vinícius Furtado Coelho, nosso querido desembargador Roberto, grandes amigos aqui como o Décio, Eduardo. E, ministro, eu quero começar aqui fazendo duas denúncias. Tá? Presidente Beto, denúncias sutis. Primeiro, que o alemão nunca deu esse tanto de liminar, que ele falou que ele foi embora, que isso não existiu, eu não lembro. A segunda denúncia, que Deus é tão bom comigo, que me deu uma experiência própria, desembargador, porque eu fui conselheiro federal, fui conselheiro nacional do Ministério Público, e mudando de patrocinador agora, estou no Conselho Nacional de Justiça, representando o Senado. E nessas três casas que representam os agentes de justiça, eu acabei me envolvendo com a matéria de inteligência artificial, de certa forma, conhecendo e me apaixonando. E a outra denúncia que eu faço é que nos três ambientes, o da advocacia, o do CMP e do CNJ, desembargador Pedro, todo mundo quer usar inteligência artificial, mas ninguém quer falar que usa. Então, ninguém quer falar que usa. O cara quer ter o turbo no carro, mas vai falar que está no aspirado. Então, isso a gente nota em todas as discussões que nós tivemos, e parabenizo por esse presidente Beto, que nos deixou trabalhar muito na OAB, e a OAB fez algo até muito compatível com o debate da Resolução 615. A OAB fez a recomendação, eu tive a honra de participar como coordenador, a recomendação para os advogados no uso, desembargador, da inteligência artificial. E aí, dentro de um ponto que o desembargador Pedro colocou, que é imprescindível que haja estudos para entender o fenômeno, realmente é um fenômeno. Eu sou daqueles um pouco mais céticos, não acho, talvez por otimista que sou, não acho que a inteligência artificial vai quebrar tantos paradigmas. Eu gosto muito de citar Thomas Kuhn, na sua famosa obra da Revolução Científica de 64, a ponto de trazer como uma tecnologia tão extraordinária, porque hoje a inteligência artificial ela é temida por alguns pontos para reflexão. Primeiro, há muita gente que acha que há um interesse financeiro por trás na criação de um medo. Todos nós sabemos que o medo gera dinheiro, o medo gera muitas reações, muitas vezes até podendo ser monetizado. A inteligência artificial também ela é um pouco temida, porque faz parte do ser humano o medo do novo, né? A tecnofobia, a neofobia. Então tudo que nos é novo nos causa um pouco de resistência inicial. E há até uma lei que já tem nome, que é um estudioso, o Roy Amara, que ele fala que, já tem um nome, a lei com o nome dele, que fala que a gente geralmente superestima as novas tecnologias e subestima essa tecnologia no longo prazo, no médio prazo. Então, sempre há naturalmente um reflexo mais de impacto, de susto com relação à nova tecnologia. Mas há um ponto que o Chomsky coloca muito, ele é muito crítico da inteligência artificial, e aqui só entrando um pouco para o lado filosófico, que eu acho que ninguém colocou muito, apesar que o desembargador falou muito de direitos humanos. O próprio Chomsky, ele sustenta, e o Lênio Streck escreveu um artigo muito interessante recentemente no Conjur, que o problema da máquina, não só questões semânticas, gramaticais universais, a falta de empatia, ela tem uma coisa que é interessante, ministro Buzzi. A máquina, ela não sabe distinguir de forma correta o impossível e o possível, o moral e o imoral. Ela quer atender aquele que está do outro lado dando os comandos. E aí é uma resposta
simples. O Lênio critica que várias decisões judiciais formadas pela inteligência artificial acabam seguindo o que o seu mentor quer. Mas isso é óbvio. É tão óbvio porque a máquina quer atender aquele que a provoca. E como no gabinete do ministro Buzzi, não sei se tem procurador da Fazenda lá, o procurador da Fazenda, quando o ministro Buzzi manda ele estudar um caso e atender uma linha de raciocínio, ele vai pegar aquele viés cognitivo dele, muitas vezes, desculpa, ministro, viciado de procurador da Fazenda, vai tentar atender o que o ministro Buzzi pediu para que ele atender, dentro da concepção do ministro Buzzi da tese. Então o ministro Buzzi já leu a tese, ele chama o assessor e o assessor vai tentar entender, mas o assessor vai saber o que é possível e o que é impossível. Vai saber, apesar que eu não espero isso do ministro Buzzi, que aquele comando é totalmente imoral. E ele vai dialogar com o ministro Buzzi de certa forma. Essa é a grande diferença. A máquina não vai fazer isso. Ela vai gerar o que for para atender o comando daquele que a direciona. Aí está a explicação, Pedro, você sabe bem disso, de criações de jurisprudências inexistentes. Chega num ponto que a máquina fala, rapaz, quem que é esse cara aqui que eu falo? Nós, como advogados, a gente às vezes deixa de... O ministro Antônio Carlos falava isso, né, Martins? O advogado às vezes pode até não ser muito claro, mas ele tem que confundir. Nosso trabalho, quando ele está numa situação muito ruim, às vezes você não precisa ser claro, o direito nosso não é muito bom, pelo menos confundir a gente tem. Mas o advogado nunca vai confundir, gerando uma jurisprudência que não existe. A máquina não. A máquina vai gerar essa alucinação e vai confundir, porque na cabeça da máquina a ordem é atender aquele que está me pedindo. Eu tenho que atender aquele que ele está me pedindo. Então isso é interessante identificar, e eu tive a alegria não só de participar da criação da recomendação da OAB, como também participei da atualização da resolução 615, e não posso deixar de citar o trabalho magnífico e o empenho do conselheiro Bandeira, que eu tive a honra de suceder no Senado, pela cadeira do Senado. O próprio desembargador Pedro participou e foi, para mim, um dos maiores avanços hoje de tecnologia artificial, porque no mundo não tem nada parecido hoje, adentrando no sistema de justiça, e aí eu entro na questão de segurança de justiça. A gente tem que trazer para a justiça do ponto de vista de estrito senso. A 615, ministro, ela colocou um laço naquele ímpeto de criação dos tribunais para não cometer o erro que nós criamos com a criação do TJE, quando todos os tribunais quiseram implementar suas próprias ideias, implementar suas próprias tecnologias, e a resolução 615, e tendo em vista com um debate acadêmico, com um debate de técnicos, ela conseguiu moldar uma forma de quê? Provocar um esforço ético e moral do próprio julgador no uso da inteligência artificial. Então aqui tem um aspecto pedagógico. Do ponto do aspecto de regulação propriamente dita, a resolução 615, caminhando com a recomendação da OAB e caminhando com o debate e aprovação do projeto de lei do Rodrigo Pacheco, 2338, que foi aprovado no Senado Federal. Então, nota-se que a regulação brasileira ela caminhou de certa forma conjunta. A resolução trouxe para mim um grande avanço, que eu até pedi para ser presidente do comitê, mas pato novo voa abaixo. Eu cheguei do CNJ, já dei algumas liminares, mais liminar que o Lileman deu na vida. Eu cheguei baixo e eu pedi a presidência do comitê. Por quê? O que é o comitê? Foi uma ideia fantástica. A criação do Comitê Nacional é um órgão múltiplo de 23 pessoas que vai ter representante do Tribunal Federal, de Tribunal Estadual, da gloriosa OAB, talvez uma das mais importantes, e de vários membros do sistema de justiça, ministro Buzzi. E o que esse comitê vai fazer? Ele vai, não só dentro da norma 615, ele obriga que os tribunais forneçam o máximo de informação para o CNJ. Todos os tribunais reclamaram, todos os juízes reclamaram, porque eu brinquei, Alemã, que todo mundo, a maior denúncia que eu faço aqui, que todo mundo quer usar a inteligência artificial, mas ninguém quer falar que usa.
Então, aí obrigou os tribunais agora, e tem o sistema Sinapse, e aí quando a gente entra para debater 615, Marcos Vinícius, a gente vê que tem 1000 projetos de inteligência artificial no Brasil todo, solto. Cada um fazendo, muitos com tecnologia de casa, né, própria pública, e também usando tecnologia privada. E nesse ponto, o desembargador Pedro colocou de forma muito interessante, porque se há uso de tecnologia privada, eu não sou contra o privado, eu acho que tem que aumentar um pouco a transparência e tem que ter recurso dos próprios tribunais e uma orientação do CNJ para ter disponibilidade financeira de aplicação das melhores tecnologias possíveis para organizar a inteligência artificial. Seguindo nessa linha, já fechando meus 5 minutos, eu gostaria de frisar também um ponto interessante, que eu brinquei com o professor Bonet, quando eu era conselheiro nacional do Ministério Público, eu fiz a recomendação de inteligência artificial e o Ministério Público tinha uma aversão terrível. A MP é complicado, né? Não queria ser regulado e tal. Aí eu cheguei para o presidente Bonet e falei para o presidente Bonet, falei, presidente, se não votar a recomendação, no meu último dia de mandato eu vou fazer uma gracinha. Ele pode fazer. Combinado com o Carlos Vinícius. No último dia do mandato, eles não votaram a minha recomendação e eu dei uma cautelar em cima de um pedido de providência, e aí vem a coincidência interessante, que é o mesmo advogado que pediu a providência no TSE e tomou multa porque ele usou jurisprudência falsificada, ou seja, ele está testando o sistema. Ele, o mesmo advogado que descobriu que uma juíza do Paraná, de Santa Catarina, usou o GPT para fazer uma sentença e ele a desfez usando o próprio sistema, e é o mesmo advogado que me fez esse pedido liminar, e ele foi... eu atendi ele, Alemão, dei a liminar, foi a liminar muito mais educacional, pedindo que todos os membros do Ministério Público, tanto estadual como federal, informassem ao Conselho Nacional do Ministério Público o que estavam fazendo de inteligência artificial. Foi bom, todo mundo morreu de susto. Eu, às 11h59, eu suspendi minha própria liminar por 60 dias, só para... Mas funcionou, todo mundo entregou as informações, se desenvolveu hoje o MP Digital, que tem as informações do Ministério Público no uso da inteligência artificial. Então foi um sandbox que a gente fez, Pedro. E eu sou um otimista, Marcos, e aqui, como o Beto diz, eu li um livro agora que chama 2041, já para terminar, a inteligência artificial, e é lindo. O Kai-Fu Lee, ele traz um conto que hoje é existente, que duas famílias, uma extremamente de elite e outra daquela casta proibida, apesar que a Constituição da Índia, desde 1950, não valida a questão das castas, mas tem aqueles intocáveis, né, que são as pessoas que enterram. Dois apaixonados na escola não conseguiam se interagir porque eles usavam o mesmo sistema, com tantos dados. E qual que era a solução do sistema? Olha que maluquice, era um seguro de saúde, que quanto mais insalubre a vida de um ficava, mais barato ficava o seguro. Então a menininha nunca podia ir no lugar que ela queria ver o namorado, que eram os lugares insalubres, era a favela. E ele também, o próprio sistema, evitava que ele encontrasse com ela de certa forma, porque no entendimento da máquina, processando por estatística, ele era intocável, ele não poderia chegar perto dessa menina. Então é um romance que não se alcança em virtude da falta de um olhar ético, de um olhar moral, sendo conduzido por uma máquina. E com essas palavras, para o Beto puxar minha orelha, eu vou citar Oscar Wilde, que, como otimismo que sou, todos nós humanos somos iguais. Mas alguns olham para as estrelas. Então, eu estou sempre olhando para as estrelas, acreditando que a inteligência artificial vai fazer muito bem para a humanidade. Muito obrigado. Eu justifiquei plenamente a última apresentação do nosso conselheiro Rodrigo. Sempre, sempre traz muita alegria nas palestras dele. Queria registrar aqui também a presença da nossa secretária-geral do Conselho Federal, a doutora Rosa Moraes.